Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso tutorial de utilização do software Proteus. Como eu tinha falado no tutorial anterior, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre medições. Então eu deixei um circuitinho aqui pronto, dá um zoom aqui para deixar mais próximo, um circuitinho de resistores e fontes de tensão. Então, vamos inicializar os nossos aparelhos de medição. Aqui na barra da esquerda, a gente tem uma opção aqui que é Virtual Instruments Mode. Então aqui você tem osciloscópio, voltímetro, amperímetro, que você pode usar. Expliquei um pouco na primeira aula. Hoje vou explicar mais precisamente para que serve os mais importantes. Então, primeiro ponto para começar a medição é você colocar o seu terminal de referência no circuito. Então não tem como você fazer a medição se você não tiver uma referência, as medições vão sair erradas. O circuito, o software vai entender o que ele quiser e vai acabar medindo não o que você quer. Então, tendo estabelecido uma referência, suas medições vão ser precisas. Beleza, no menu da esquerda, você vem aqui em Terminals Mode e Ground. Selecionou o Ground, clica aqui na terra e põe onde você quer que seja a sua referência. Sua referência vai dar o ponto de referência de todas as medições que forem feitas no circuito. Então, por exemplo, a medição desse ponto aqui vai ser em referência ao terra. Desse ponto aqui vai ser em referência ao terra. Ou seja, se eu quiser pegar a tensão aqui, eu vou somar essa tensão de R1 mais V1. E vou chegar até aqui no terra. Mais ou menos. Não sei como que vai estar o sinal aqui. Então, é isso que ele vai fazer no circuito todo. Ele vai pegar do ponto que você quer medir até o terra. Para isso, a gente pode utilizar uma ponta de prova. A gente não precisa pegar aqui o voltímetro, né? A gente não precisa utilizar o voltímetro também porque ele tem só uma casa decimal de precisão. Então a gente vai utilizar o equipamento mais preciso, que é esse aqui, a ponta de prova. Então eu quero medir a tensão aqui nesse ponto aqui. Vamos dar play aqui no circuito, vamos ver o que acontece. Aqui, ó, V igual a 10. Então eu estou medindo do terra até esse ponto, eu tenho 10 volts. Então stop, vou pôr em outro lugar agora. Quero medir aqui, nesse ponto aqui. Desse terminal de R2 até o terra. Vamos ver o que acontece. Eu tenho 8.68185 volts. Isso vai somar o que? É o 10 volts, mais ou menos, não sei como está o sinal aqui de R1, a tensão na R1. No caso aqui você vê que do terra até o ponto que a gente está medindo, a gente tem mais 10 e uma determinada queda de tensão no resistor R1. Como a gente está vendo que o valor resultante é menor que o próprio 10 que a gente tem, então a gente sabe que é uma queda mesmo de tensão e não uma elevação. Então a gente calcula como 10 menos VR1. E isso dá 8.68. Fazendo umas continhas básicas aqui, a gente vem 10 menos 8.68885. 1.31815 é a tensão no nosso resistor R1. Essa tensão a gente pode averiguar de outro jeito, que é utilizando o voltímetro. A gente clica duas vezes aqui no voltímetro DC. Opa. Posicionar ele aqui na tela. Rotacionar ele. Vamos deixar normal, vai. Então vamos medir a tensão no resistor. Aqui você vai utilizar esse voltímetro como se utilizaria um voltímetro na vida real, normalmente. Coloca o ponto positivo nos terminais do resistor e o ponto negativo em outro. Quando a gente der play para medir, opa, o que vai acontecer? 1.32. Aquele, como a unidade de volt contém só uma casa decimal, aí ele botou duas casas, como tem uma só unidade, na parte para frente da vírgula, ele aproximou para duas casas decimais o valor. Então a gente mediu 1.3186 e blá blá blá. Então aqui ele põe 1.32. A vantagem de utilizar essa ponta de prova é que ela é mais versátil. Ela é menor, não prejudica tanto a sua visualização do circuito. O voltímetro é um pouco maior, aí vai complicar um pouco.
Mas beleza, tendo feito essa medição, vamos fazer agora uma medição de corrente. Como que a gente faz? A gente pega o amperímetro. Opa, esse aqui é o amperímetro normal. Vamos pegar a ponta de prova primeiro. Coloca aqui, ó, no sentido que a corrente possivelmente está circulando no circuito. Coloquei aqui, circulando para frente. Quando a gente der play, o que vai acontecer? Vai dar aqui, ó, 0.001318,5. Se a gente quiser calcular a tensão no resistor deste modo, indiretamente, utilizando a lei de Ohm, a gente faz o quê? 0.001131815 vezes, o resistor nosso é de 1K, 1000. Então a gente tem a nossa tensão que a gente calculou na vez anterior, a gente tem o mesmo valor. Beleza. Aqui a gente não apareceu nenhum sinal de menos, então eu sei que a corrente está circulando nesse sentido aqui mesmo. Se eu tivesse colocado a ponta de prova da corrente ao contrário, olha só que interessante o que ia acontecer. Ó, parece aqui, tá meio ruim de ver, deixa eu mudar esse resistor aqui de posição. Ainda tá ruim de ver. Pronto. Tá vendo aqui que aparece um menos? Olha só. Apareceu um sinal de menos aqui, ou seja, a nossa corrente não está nesse sentido que a gente estimou aqui. Está no sentido contrário. Então, o interessante é que ele mostra isso também no nosso circuito. Então, vou voltar o resistor aqui no lugar, tirar essa medição de corrente. Voltar aqui no lugar. Beleza, isso você pode fazer em qualquer ponto do seu circuito. Certo? Tudo bem. Vamos fazer agora uma medição em corrente alternada. Pronto. Substitui aqui as fontes de tensão contínuas por fontes de tensão alternada. Lá no Simulator Primitive você também vai encontrar elas. Então, clicando duas vezes aqui, você pode ajustar os parâmetros da fonte de tensão que você tem. Eu ajustei aqui uma para 10 volts, 60 Hz. A outra eu ajustei para 5 volts, não pus a frequência, vou por 60 Hz também. Então, se a gente for usar agora o nosso voltímetro, vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele fica louco. Tá vendo que não funciona. Não tem como usar mais essa ponta de prova, nem a de corrente, porque vai acontecer esse problema. Então, aqui, para a gente medir, se a gente quiser medir nesse circuito aqui, a gente tem que usar o voltímetro para medir as tensões. Vamos colocar aqui. E esse voltímetro vai medir que nem o voltímetro que você tem aí para medir no real, né? Na vida real, as tomadas e as tensões alternadas. Vai medir a tensão eficaz aqui. Então, ó, como é 10 volts, 10 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Então, aí a gente tem 7.07, né? Que a gente sabe que para achar a tensão eficaz é ver tensão de pico sobre raiz de 2, né? Então, é tensão de pico vezes raiz de 2 sobre 2. Que no caso aí vai dar 10 vezes 0.707, fica 7.07. Beleza. Então aí a gente tem a tensão em volts. Eu não tinha comentado no circuito contínuo, mas vou comentar agora sobre medição de corrente. É a mesma coisa que o multímetro convencional. Você coloca ele e insere com o circuito. Se aparecer um determinado sinal de menos aqui, porque a corrente circula no sentido ao contrário. A corrente aqui deve ser muito baixa e esse multímetro aqui não está pegando a presença de corrente por causa da precisão dele. Então, esse é só para identificar para você como que funciona mais ou menos isso. Então, para medir, para ver como que é a cara do sinal, a gente usa o osciloscópio. Vou posicionar o osciloscópio aqui no circuito, numa parte aqui para fora. Eu vou colocar essa tensão aqui no canal A. Então aí, quando a gente vai simular, ele automaticamente vai abrir o painel do osciloscópio. Como funciona esse painel? Se você já sabe utilizar um osciloscópio, você já vai entender bem esse painel. Aqui a gente tem o canal A, o canal B, o C e o D.
Como a gente colocou a tensão no canal A, a gente pode colocar até 4 tensões nesse osciloscópio. A gente vai mexer aqui com o canal A, as funções básicas. Então a gente colocou aqui componente contínua, terra, aí ele fica em 0 volts, e desliga o canal. Então a gente colocou aqui em AC. O AC vai medir aqui, vai te mostrar a forma de onda. Aqui a gente pode mexer na escala, aumentar e diminuir a escala dos quadradinhos que tem aqui no fundo. Tem um ajuste fino também. Aqui a gente pode, vou desligar os outros que a gente não está se importando com eles agora. E vou setar o canal A para ficar bem no meio do gráfico aqui, do quadriculado. Então aqui no Position, você pega e vai mudando. Seleciona e vai descendo até chegar no 0. Então beleza, então tá aqui bem no meio. E aqui o Position aqui horizontal você também pode mexer. Fica aí a critério seu, de como você quer posicionar a sua fonte. Você também pode mexer no ajuste da escala de tempo. Também tem o ajuste fino aqui da escala de tempo. No caso aqui eu tô com 2 milissegundos aqui. Então cada quadradinho equivale a 2 milissegundos. Aqui eu posso escolher o que eu vou querer mostrar. E basicamente para mexer no osciloscópio isso é suficiente. Não precisa de mais nada aí. Então o trigger a gente nunca mexe. Pelo menos eu, quando eu estou fazendo circuitos básicos assim, nunca mexo. Então até eu não tenho muita prática em usar o trigger aqui. Mas é basicamente quando você vai querer que a leitura do sinal seja feita pelo osciloscópio. Então você consegue setar um certo determinado ponto de trigger. Se você tem teoria sobre osciloscópios, na prática é mais fácil de entender. Então beleza, basicamente é isso. Para você fazer suas medições aí nos circuitos de corrente contínua e de corrente alternada, a gente vai ter o voltímetro, o amperímetro DC, o voltímetro AC e o amperímetro AC também. Também a gente vai ter as pontas de prova, de tensão e de corrente. E mais um equipamento que foi introduzido é o uso do osciloscópio. Então eu espero que você tenha entendido essa explicação. E na próxima aula a gente vai vir com um tutorial novo aí. Provavelmente com uma simulação de um circuito que tenha um determinado objetivo, uma análise de uma forma de onda específica, uma carga ou descarga de capacitor, a gente vê isso no osciloscópio. A próxima videoaula já está sendo elaborada, está sendo pensada. E fica aí o gostinho de quero mais para a próxima videoaula. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Até mais.